terceira e última aula da Jornada do Direito sem OAB, a virada. Se você está aqui agora, parabéns! Se você chegou até aqui, você está mais perto do que imagina, de transformar o seu conhecimento jurídico em uma renda recorrente, estável e estratégica. Se você acompanhou a nossa primeira e segunda aulas, você já percebeu que existe um caminho real, um caminho acessível, um caminho que não depende da OAB, não depende de concurso, não depende de indicação e muito menos de sorte. Mas hoje é o dia, posso dizer assim, ó, mais esperado da jornada. Você vai descobrir hoje aqui como tornar esse serviço escalável, como tornar esse serviço totalmente previsível e capaz de levar aí R$10.000 por mês, de fazer você ter uma renda de R$10.000 por mês, mesmo que você esteja começando agora, mesmo sem experiência, mesmo sem estrutura e até sem acreditar totalmente em você. A gestão de contratos que vai separar um profissional comum de um gestor de contratos valorizado, disputado e, sobretudo, indispensável. E o melhor de tudo, você não tem nenhuma preocupação. Aqui eu vou te mostrar hoje um caminho simples, um caminho prático, um caminho real, que eu utilizo no meu dia a dia e que é um divisor de águas. O melhor de tudo aqui é que não tem nada a ver aí com coisa difícil, não tem nada a ver com reprovação, não tem nada a ver de nada para te dificultar. Não. Aqui a gente ensina a transparência. Tudo muito claro, tudo muito objetivo, tudo muito no seu ponto certo, para você sair dessa posição que você está agora e escalar e viver do direito. E viver do direito com dignidade, com respeito, com autonomia. E poder dizer, bater no seu peito e falar assim, olha, eu sou bacharel, mas eu sou tão feliz sendo bacharel. Eu posso ter demorado um pouco a entender isso, mas hoje a minha vida mudou. E eu já falei para você que eu faço questão disso. Eu faço questão de ter os resultados. Que a Rosana, por exemplo, que é uma aluna agora recente da última turma, em menos aí de 2 meses já teve, né, vários resultados. Teve 2 contratos assinados em menos de um mês. Eu vou, por esse motivo mesmo, que eu vou aqui passar para você o vídeo da Rosana, essa aluna querida, que em tão pouco tempo começou o curso desacreditada de si, que começou o curso em depressão, estava no processo de depressão, e ela vai falar aqui. E começou o curso no momento em que dores, sofrimentos pelo fato de ter estudado 5 anos e não passado na ordem, teve consequências, e essas dores foram consequência de discriminação, de pessoas que não confiavam no seu potencial, enfim, uma infinidade de coisas que nós já passamos por isso, você talvez aí esteja passando. Então, a Rosana, ela estava, inclusive, tratando o seu processo já psicológico, porque ela estava tendo a certeza de que bacharel, que pelo menos que queriam, né, estavam tentando colocar na cabeça dela, bacharel é um nada. Vou aqui colocar para você o vídeo da Rosana.
Sumiu muito rápido o meu medo. A segurança que a professora passa, o curso passa, ele é tão grande que tu se sente acolhida, né? E tem um outro detalhe que a professora sempre faz comigo, que é, eu vou te ensinar a pescar. O peixe é tu que vai buscar. Então, é isso que me encanta, né? Então, a professora ensina, aí não tem hora, não tem dia, a professora se empolga mais do que eu ainda, e eu fico bem feliz. Que o medo de que eu não fosse capaz. A incapacidade que é a primeira trava. Eu trabalhei, né, a vida inteira com uma parte previdenciária, e aí agora migrar, né? Então o meu medo era esse, né? Quando você está muito tempo acomodado e vai para uma outra área, né, eu penso que era um medo normal. O previdenciário, ele tem uma demora muito grande. Uhum. Tem muita gente atuando no direito previdenciário. Você encontra pessoas que trabalham com a parte previdenciária de rodo. E a parte contratual, não. Ela é mais focada. A parte previdenciária, ela é aberta para todos. O contratual, não. Você já tem um nicho mais específico para poder atuar, né? Que o previdenciário, ele tem. A gente consegue a curto, médio e longo prazo. Só que o curto prazo, às vezes, demora muito para você ter cliente a curto prazo. Então, a maioria das demandas é a longo prazo. Mas todo um trabalho, isso quando não é no risco, né? Então, é desgastante, é frustrante isso para a gente, né? E o contrato não, o contrato você faz o quê? Fecha o contrato, o cliente paga a tua, né, a entrada. Ele fecha um contrato contigo, ele fica amarrado ali contigo, né? O contrato, eu simplesmente falei no dia que eu estava arrumando meu carro e eu já fechei o contrato, né? Mesmo com medo, né? O que a professora falou? Vai com medo mesmo. Com medo mesmo que eu tô aqui para te dar a mão. Então, essa segurança, né, de não fazer errado, como se fosse um renascimento ali, né? De algo novo que tem esse desafio, mas também, de certa forma, tranquila, porque eu sabia que eu não ia trabalhar sozinha, né? Que a professora tá ali puxando na minha mão e sempre falando, é você quem tá fazendo, né? Se coloca sempre você como tá fazendo. Então, foi isso que me deixou, sabe, bem tranquila. Professora, ninguém faz isso. Eu estudei, fiz vários cursos, cheguei a fazer pós-graduação, fazendo curso da OAB. Tem mentoria, mas eu desisti. Tô com um curso pago lá da OAB, já tá mais de 2 anos pago e não vai, não adianta que não vai. Professora, eu não imaginei que ia ser tão rápido, até porque essa pessoa que fechou o segundo, né, o contrato comigo é sócio da primeira empresa. Então, começou a ver o trabalho, ele já se ligou. Usei as técnicas que a professora também ensinou com relação, né, a vendas. Isso que eu tô nos poucos módulos ainda, né? E ele já, né, ele fechou comigo o valor, claro, mas aquilo representou tanto para mim como se fosse o primeiro salário de uma empresa, né? Conquistado. O primeiro foi, eu tenho, né, o carro, levei na oficina, que é aqui próximo, inclusive, da minha rua, né? A oficina é excelente, já de 50 e poucos anos, a oficina aqui. E quem toca hoje são os filhos, né, do ex-dono, que tem uma cabeça mais aberta e tudo mais. Quando a gente começou a conversar a respeito de trabalho, né, surgiu a minha venda previdenciária, né? Porque o tio dele estava precisando de um assunto previdenciário do qual eu consegui fazer. Aí eu comentei com eles que, além do previdenciário, eu estava fazendo um curso de gestão de contratos, né? Eu sempre falo que é uma pós-graduação em gestão de contratos, né? Para me especializar ainda mais. Eles, opa, a nossa empresa está começando agora, a gente tem que conversar a respeito disso. E eu com medo danado, pensando, meu, tomara que eles me esqueçam, né? Porque como é que eu vou fazer alguma coisa que eu ainda não sei? Tomara que me esqueça, é ótimo. Aí perguntei para a professora se vai assim que eu tô aqui contigo. Eu digo, meu Deus, e o medo, né? E o engraçado é que no outro dia eu fui lá para levar, não sei o que eu fui levar lá para eles lá, uma peça, eu acho. E aí ele assim, a gente precisa falar sobre a gestão de contratos. Sexta-feira eu vou lá.
E daí era o dia do meu aniversário, em outubro agora. Eles vieram, trouxeram um bolo, fecharam o contrato comigo aqui, né? Eu fechei o contrato com eles, que a professora me instruiu. Eu deixei tudo muito claro ali, né? As claras. O tempo de permanência, o que eu vou fazer, o presente a mais, a situação de você ter eles na tua mão, né? Me veio, né, de novo as técnicas da professora, mas se você pode acrescentar algo a mais, seja útil. Mostre que há necessidade de que ele deixe isso tudo bem amparado para que não, né, não passe tudo, mas mostre que existem perigos. Eu fiz isso. O primeiro foi fechado dia 21 de outubro e o segundo 14 de novembro. Primeiro ou segundo mês já. Logo no início. Eu pedi essa virada de chave, professora, para Deusa muitas vezes, porque eu realmente me sentia inferior às pessoas, né? Essa questão que a professora fala da OAB, ela é assim mesmo, tá? Ela derruba a gente. Então, eu me sentia, talvez nem fosse de propósito das advogadas, mas eu me sentia menos, né? Faziam tal coisa, era para advogado, não sei o que para advogado, e eu ali, o que eu sou, né? Estudei para ganhar uma fortuna para a faculdade, eu sou o quê? Sou nada, né? Às vezes, muitas vezes eu me senti uma bandida, porque eu não posso fazer tal propaganda, não posso dizer, por Deus, professora, muitas das vezes eu me sentia um criminoso. É frustrante, isso chegou a ser tema de terapia, só para a professora ver o que chega um psicológico de uma pessoa que fica assim. E depois de contratos, não, eu comecei a enxergar o direito de novo como lá atrás na faculdade, né? Virou, além de um curso, né, do qual a professora, de repente, só poderia mandar matéria ali, ó, Rosana, virou algo a mais, que talvez esse a mais falte em muitas outras cursos, né? Porque hoje o que visam, né? Visam apenas dinheiro, vamos vender, dinheiro. Claro, dinheiro é extremamente necessário, professora, né? Mas é tudo, né? Só que hoje, o que eu digo? As pessoas veem que eu estou fazendo gestão de contratos. Opa, a Rosana mudou completamente? Quem é que está mudando ela? A professora Geda, né? Eu também quero. Então, essa é a grande diferença. A humanidade, a empatia, né? O segurar na mão mesmo. Vai, vamos, pode caminhar que eu estou aqui te segurando, né? E é essa segurança que me faz olhar para frente, ficar feliz e ver que eu tenho valor. Que legal. Tem pessoas que não visam a gente só como uma cifra. Tá ali, eu vou te usar, né? Mas o passo a passo, ele é mais fácil da gente seguir. Então, eu penso que o passo a passo em si, ele fica mais prático, né? Para mim, ficou bem mais prático. Para eu poder aprender. E como tudo foi novidade para mim, é igual a receita de bolo, né? Vamos fazer assim para o bolo dar certo. Então, foi isso que eu segui, virou assim, né? Meio que um livrinho de cabeceira ali. É fácil de entender, né? Não é simples, o que me agrada muito, né? Mas ele é prático, né? Ele é voltado para aquilo. Não tem por que não abraçar e ir embora. Só vai. Aproveita por não dizem que o cavalo passa selado uma vez só? O meu passou e eu sentei, bora lá. É um depoimento de uma aluna que mal acabou aí de iniciar, né? Ela, em menos de 2 meses, assinou 2 contratos, ela nem ela acredita. Então, veja, quando ela veio para cá, ela falou assim, não, mais uma pessoa falando, não quero. E hoje, em menos de 3 meses, 2 meses e meio, ela já está aí com 2 contratos. Eu vou mostrar para você ferramentas simples, que eu mesma utilizei e utilizo até hoje, simples, práticas, e que qualquer pessoa, começando do zero, pode aplicar. Inclusive, sem experiência, sem nunca ter visto o contrato. E por que eu estou falando isso? Porque acabei de dizer que são práticas. Você não vai ficar pensando precisando quebrar a sua cabeça ali para fazer ou montar nada do zero, não. Está tudo pronto para você. Então, essas ferramentas, elas mostram o seu valor, elas vendem você. E isso não tem ferramenta que faça isso, pelo menos na área de contratos. E quando o cliente enxerga valor, ele renova.
Quando o cliente enxerga valor, ele te indica, ou seja, ele fica dependente de você. E é isso que torna a sua renda recorrente. Mas hoje eu vou mostrar como você multiplicar. Essas ferramentas te ajudam a multiplicar os seus rendimentos. Então, bora lá. Talvez você esteja pensando, ai, Geda, mas ferramenta é uma coisa difícil. Eu só quero te falar, calma. Porque, como eu falei para vocês também aí, durante essa nossa semana maravilhosa aí em que a gente pode trocar figurinha, conversar, mostrar esse ambiente, todas essas oportunidades, são essas ferramentas, ela torna automaticamente o seu trabalho escalável. Então, você passa a ter indicadores, você passa a ter relatórios, você passa a ter situações comprovadas através de ferramentas que mostram o impacto, o impacto delas no seu trabalho. E aí você se vende automaticamente. Vocês vão ver aqui vão poder enxergar isso. E o melhor, né? Quando você entrega cada pedacinho desse, cada um indicador, um processo, você pega seu cliente e fala assim, olha, aperta lá o botão, gera aquelas informações, olha, a sua vida, né, a sua empresa está aqui, está acontecendo isso. Isso faz com que você abra portas, isso faz abrir espaços para atender novas demandas em outras áreas. Por quê? Porque você não vai precisar ficar fazendo tudo de uma vez, tudo para o cliente 1, cliente 2, coisas distintas. Não. Você vai apertar o botão para qualquer cliente. Então, é isso que faz você viver mais da sua autonomia dentro do direito. Você vive mais de um contrato. Você para de viver assim, um contrato aqui e outro acolá. Não. Você constrói um fluxo constante de resultados e oportunidades. Essas ferramentas vão te trazer isso. E isso que permite que você cresça. Que você cresça sem precisar conquistar um cliente novo todo mês. Talvez você esteja pensando, né, como eu falei ainda há pouco, mas Geda, isso parece muito complexo. Só quero te dizer, calma. Talvez você pergunte, né, talvez assim, eu estou aqui me colocando em outro lugar. Mas Geda, talvez isso pareça muito complexo. Será que eu consigo acompanhar tudo isso? E aí é quando eu te respondo, calma, porque eu sempre penso no bacharel em Direito que está numa situação hoje da qual eu estive há 35 anos, quase 35 anos. Então, eu tenho tudo pronto para você. Então, posso te adiantar aqui, fique tranquilo, fique tranquila, porque isso não é um problema. Eu vou mostrar aqui essas ferramentas que multiplica a sua renda, faz a sua renda ser recorrente. Eu vou mostrar os resultados que essas planilhas, essas ferramentas, que eu mesma uso no meu dia a dia e que me ajudaram, né, a chegar até aqui. Lembra, eu comentei nas outras aulas que eu achava e queria mostrar para o chefe, e chefe não vê volume de contrato, chefe não vê aquele quantidade, ele vê números. E foram essas ferramentas que eu desenvolvi e que uso até hoje, e que eu vou te mostrar aqui hoje, na prática, os resultados, como que você se vende, né? Então, aqui, inclusive, cabe lembrar também que essas planilhas, elas organizam processos. Lembra que eu falei assim, às vezes você vai lá mapear a situação de uma empresa e você tem que falar para ele, antes mesmo dele enxergar, através dessas ferramentas que você consegue mapear isso tudo. Então, você apresenta resultados, você conquista espaço, você multiplica a sua renda dentro das empresas. Então, veja só, o cliente, a maioria hoje das empresas, independentemente do tamanho, tá? Eles
ou seja, o dono da empresa, se é empresa familiar, se é uma imobiliária, enfim, não importa. Eles ficam desesperados, eles se mostram desesperados quando eles veem tantos papéis. E não sabem o que fazer com aquilo, né? Então, até eu coloquei aí essa arte para mostrar para você que é assim que eles não sabem por onde começar. Às vezes priorizam um documento, não priorizam outro. Ferramenta, veja só, quando você chega numa empresa que você vai se vender, vai se mostrar, quer despertar nele a visão de que você tem aquela visão que ele não conseguiu enxergar, vou te mostrar aqui, olha só esse resultado. É assim que eu acompanho os meus contratos, é assim que eu apresento os meus resultados, é assim que o cliente tem a clareza, o que ele precisa saber, o que ele vai acontecer todos os meses. Isso é uma necessidade do cliente. E essas ferramentas, como eu falei há pouco, elas te prospectam, te posicionam e multiplica, te ajuda a multiplicar os seus rendimentos, transformando todas as entregas em receita recorrente. Agora eu vou te explicar aqui essa primeira ferramenta. Veja, é uma ferramenta que eu uso todos os dias, tá? É uma coisa minha e que meus alunos também utilizam. Porque você não precisa ficar ali pensando, queimando a sua cabeça, o que eu vou fazer. Não. Essa ferramenta, olha só, uma parte dela, você mostra tudo o que o seu cliente não enxerga. Prazos, riscos, gargalos, sabe aquela coisa, às vezes, lembra que eu comentei com vocês que lá na Editora Abril, lá no comecinho, o jurídico não sabia onde estava o documento, você ia no jurídico, ele falava assim, tá em compras, eu ia lá em compras, tá com o jurídico, e você não achava? As dores, meus sofrimentos do dia a dia me fizeram com que eu criasse um controle. Então, aí, às vezes, tinha gargalo. O jurídico achava que estava com compras achavam que estava com jurídico, tinha um gargalo nesse meio. Ausência de padrão, contratos que ficam esquecidos em armários, em gavetas, enfim. Isso tudo acontece no dia a dia de uma empresa, independentemente do tamanho, tá? Então, com isso, você entrega clareza para quem nunca teve clareza. E aí, você organiza o processo contratual. Esse gráfico aí, ó, essa tela que você está enxergando aí, é uma consequência, é um botão que você vai apertar e vai aparecer. Ai, Geda, mas será que eu vou ter que fazer isso? Não, eu já faço no dia a dia, isso está pronto, feito para mim. Ela te permite acompanhar fornecedores, contratos, prazo, status, documentos, tudo, num fluxo fácil, visual e estratégico. Agora pensa, o dono da empresa que está ali perdido do negócio, que está ali perdido, não sabe nem o que é contrato, que pega um contrato, quando precisa de contrato, pega um contrato lá da internet, isso te prospecta. Aí você imagina, você vai falar, imagina só essa situação, você pegar essa tela com o fluxo da área dele, você vai enxergar o que estava e vai falar, olha aqui a situação da sua empresa e olha o que precisa. Isso você tem aqui comigo, te mostro, te ensino. E talvez você pense assim, mas Gê, daí eu fiz um trabalho para aquela empresa e acabou? Não, veja só, olha o próximo slide. Você fez um mapa geral da empresa, agora você chega para ele, lembra que eu falei para você eu falei assim, que você dentro de uma empresa, você consegue multiplicar ali no mesmo cliente sua renda? Exatamente. Depois que você faz aquele mapa geral, você pega ele e fala assim, olha, só que é o seguinte, para eu resolver esse problema, eu vou resolver essa parte. É uma das formas que impulsiona os seus rendimentos. Muda tudo. Aí você vai pegando pedaço por pedaço. Quando você pega pedaço por pedaço, esse é só um pedacinho daquele fluxo inteiro. E aí você cobra por isso. É um processo operacional com o fornecedor. Quando você apresenta isso para ele, ele fala, a percepção dele ele fala, nossa, eu nunca vi isso. Eu preciso dessa pessoa comigo. Com esse fluxo, quando você começa a usar essa ferramenta, apertando ali um botão, ele sabe onde está cada contrato, cada risco, cada prazo. E os olhos deles, né, dos seus clientes,
brilham, é impressionante, isso é automático. É impressionante. Por quê? Porque ele percebe que ninguém nunca entregou isso antes. Ninguém nunca pensou, pelo menos demonstrou para ele nem que faria isso. Então, você imagina como isso muda. Está vendo? Aqui você percebe que não é só analisar contrato, elaborar um contrato, você é muito mais, você se torna o gestor de contratos. E isso é o que eu também falei ontem. Quando ele vê isso, ele paga. O que você pede, ele paga. Então, eu vou te trazer aqui um outro exemplo. Ó. Veja o próximo exemplo. Eu falei para você que então eles não tinham, a maioria tá, das empresas, independente de tamanho, não sabe nem quantos contratos tem. Quando você aplica essa ferramenta, quando você aperta lá o seu botãozinho, que você mapeou o fluxo, você mostra para ele quantos contratos ele tem. Olha só, veja, isso é um caso real, né, de um cliente real. Obviamente que eu tirei os dados por conta da questão dos dados, mas veja, ele nem sabia quantos contratos tinha. Quando eu apliquei o processo, fiz a análise, mapeei o fluxo, ele tinha aí um total de 939 documentos contratuais. E por que eu te digo documentos contratuais? Porque pode ser contrato, pode ser aditivo, pode ser um termo de confidencialidade, um termo de adesão, enfim. Né? Por isso que eu coloco aí como geral. Então, veja só esse gráfico. Olha só o próximo. Eu gero essa planilha te gera esse, e olha em seguida, gera por fornecedor. O fornecedor X, aquela quantidade de contratos, tantos estão com o fornecedor X. Desses tantos que são do fornecedor X, tem esse status, tantos estão com assinatura, tantos estão com o próprio fornecedor, tantos estão com um terceiro que assina, enfim. Isso, gente, quando você mostra isso para ele, ele delira. Por quê? Porque ninguém tem essa visão. E lembra que eu falei que é um mar azul, que é um mar de oportunidades e que muito pouca gente hoje atua. Então, a demanda é enorme para você nadar de braçada. E quando ele vê isso, ele fala, meu Deus, eu nunca parei para ver isso, ninguém mostrou isso. E quando você apresenta isso para o cliente, quando ele vê e sabe exatamente onde está cada contrato, cada risco, cada prazo, os olhos deles brilham. Por quê? Porque ele percebe que ninguém nunca entregou isso para ele. E aí, eu te mostro outro exemplo aqui. Esse cliente que eu falei não sabia nem quantos contratos tinham, né? Então, imagina essa tela aqui. Ele não sabia quantos contratos tinha e nem sabia quantos representavam risco, oportunidade, perda. Com essa ferramenta, você apertou ali o botão, com a base das informações, ele gera para você. E você simplesmente mostra para ele. Com essa ferramenta, você consegue mostrar, eu consigo mostrar e está pronta para você, quantos contratos tinham, quantos fornecedores, qual o status de cada documento e quais os riscos, quais as perdas, quais as oportunidades. Isso não tem preço. Ele paga. Você entendeu? Você está entendendo a questão da recorrência e você pode estar num fornecedor, como a gente já falou ontem, único, que você fica nele ad eterno. Você percebe que como essa ferramenta, ela ajuda a mostrar para o cliente tudo que ele precisa, tudo que ele nunca teve. Então, logicamente, a renda vira recorrente e isso abre portas, faz com que ele pense assim para você, eu preciso dessa pessoa, eu não posso mais abrir mão dessa pessoa. Por quê? Se tivessem vários gestores de contato, ou seja, maior a oferta do que a demanda, ele poderia até falar, eu vou deixar a Alexandra, vou escolher a Margarete. Mas não, hoje a Alessandra tem o público dela, a Margarete, o outro público dela tem demanda demais. Eu mostrei para você nas aulas 1 e 2 aí o tamanho dessa oportunidade. Então, isso é que te faz crescer antes mesmo de
novos clientes. Por quê? Porque ele quer você, ele fica com você. Foi o que aconteceu comigo e que acontece com os meus alunos. Como eu passei ainda há pouco, o exemplo mais recente é a Rosana, que em 2 meses fechou 2 contratos. Com essa ferramenta, você pode prospectar, multiplicar seus rendimentos, além de torná-los recorrentes. O que aconteceu comigo, como eu falei, vou ratificar, acontecem com meus alunos, que eu já até provei para você, e vai acontecer com você. Ela te ajuda a te impulsionar. São ferramentas, tá, gente? E ferramentas, não tem essas ferramentas no mercado. Por quê? Porque elas são produtos de uma necessidade de quem trabalha na área, numa área em que tem muito pouca mão de obra e muito pouca gente qualificada. Ninguém ensina um passo a passo, ninguém mostra o caminho. E isso você tem aqui. Agora, é exatamente essa ferramenta que vai te mostrar, te colocar à frente das pessoas, que vai mudar a sua realidade. Coloca tudo muito prático, passo a passo, do jeito certo. É um programa completo, de 1 ano, pensado para você que é bacharel ou você que é advogado, mas ainda não tem o rendimento, né? Profissionais do direito que não tem o rendimento de R$10.000 por mês. E que mesmo com ou sem OAB, mesmo com ou sem experiência, você, mesmo que começando do zero, você consegue entrar nesse universo, nessa área, nesse mar azul, pegar, né, para você a sua parte, o seu pedaço desse bolo, para você atuar com o direito, independentemente se tem, como eu falei há pouco, ou não a OAB, e fazer R$10.000 por mês. É um programa com acesso super prático por 1 ano, com a área de membros, com aulas exclusivas, práticas. Aqui tem uma sequência lógica, didática, que você absorve esse conteúdo com toda a segurança e toda a clareza. Você pode assistir quando quiser, você pode estudar no seu ritmo, do jeito que você quiser. Você não vai depender de cursinho, nem de promessas vazias. Você vai ter um método totalmente validado, pronto para você se colocar no mercado, seja prestando serviço, seja sendo CLT, não importa. Depende do seu perfil. Talvez você queira ser CLT, fazer uma carreira ali dentro da empresa. Pode chegar lá quase 80 mil, se for de fazer carreira nessa área, quase 80 mil sendo um gerente de contratos. Ou você quer prestar serviço da tua casa, no seu lar, com sua família, com as pessoas que você ama, com quem você ama. Eu abro um parênteses, porque eu quero mostrar para você, com toda calma, com toda transparência, que você realmente merece. E principalmente por cada parte que existe, assim, que pensou em que tem aqui, cada parte, uma soma a outra, ela muda a sua trajetória. Aqui, no método que eu construí, não é um curso solto, sabe? Sem amarração, não. É um método que tem 3 camadas: alicerce, estrutura e acabamento. E o que seria cada coisa dentro dessa estrutura que eu acabei de falar? Se o alicerce de uma casa for fraco, nada fica em pé. Se a estrutura é confusa, você vive remendando. Imagina você comprar uma casa que a pessoa não se preocupou, colocou lá 6 colunas, mas não colocou ferro no meio da coluna. Se olha por fora, tá lindo, maravilhoso. Só que no primeiro vento ela vai cair. Pode pressionar no começo, mas depois ela vai cair. Por quê? Porque estrutura confusa, você vive remendando, né? Você vive ali, você se perde. Sem acabamento, nada impressiona. Você vai comprar uma casa, se ela não tiver um acabamento fino, top, que chame atenção nos seus olhos, você não vai querer comprar. Então, aqui na gestão de contratos, se você não tiver o acabamento polido, ninguém vai te contratar. Então, o que seria o alicerce? Então, pensa comigo aqui. Então, a gente está falando aí de uma estrutura de uma casa, né? Com alicerce, estrutura, acabamento. Então, imagina você, o que seria o alicerce aqui na nossa estrutura? Aulas gravadas no método certo. Clareza,
objetivo, sem juridiquês, segurança. Então, não coloquei essas aulas por acaso. Aqui você aprende na sequência, que o cérebro precisa entender, aplicar e enxergar a evolução real na quando você tem a sensação de aprendi, mas não sei fazer, é excesso de informação que te trava. Você tem um benefício aqui imediato, que é clareza imediata. Você assiste e já pensa, eu consigo fazer isso. E você pensa, você ainda fala assim, ó, será que eu posso assistir? Que horário? A hora que você quiser. Você tem um ano para ver. Então, você pode assistir quando quiser, de onde quiser e quantas vezes quiser. Simples, leve, direto ao ponto. E aí vem o quê? A estrutura. Lembra da estrutura da casa? Não adianta você ter uma coluna se você não tem ali, não foi feita uma coluna sem a estrutura no meio, que são os ferros para segurar aquela coluna em pé? A mesma coisa. Aqui, na gestão de contratos 10K, você tem todo o material de apoio, você recebe resumos, modelos, checklist, guia estratégico, totalmente feito para você enxergar e falar, poxa, eu tinha aquela sensação de vazio, de aprender e aplicar, eu nunca sabia fazer isso. Você olha para o contrato e trava, porque não sabe nem por onde começar. Aqui você tem velocidade. Lembra que eu falei da Rosana, o caso que vocês viram aí? A Rosana, em 2 meses, teve 2 meses e meio, menos de 2 meses, teve já 2 clientes com contrato assinado. Ou seja, você ganha velocidade quando você tem estrutura. Você tem uma aceleração rápida, você não perde tempo pensando qual é o próximo passo. Você já deixei aqui tudo pronto isso para você. Então, você não precisa ficar pensando, ai, Gita, o que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus, eu estudei aula 1, aula 2, não sei o que fazer agora. Não, aqui você não tem isso, porque é tudo muito, não é estrutura confusa, como eu falei há pouco, é uma estrutura com processo. Então, veja, você tem exercícios com casos reais. Sabe aquela situação quando alguém te conta uma história, te prende a atenção, você não consegue reproduzir aquela história para alguém? Aqui é a mesma coisa, na gestão de contratos, você tem casos reais, não é aquele contrato inventado, não, eu te mostro exatamente um caso real, casos conhecidos do público, caso real, que você olha e você identifica ali a questão. Você tem feedback no WhatsApp. Exatamente. Se você tem uma dúvida, para você manda um WhatsApp, se o assunto for de contrato, aqui você não fica com dúvida. Eu mesma respondo para você, não é assim, não tenho, eu não delego para outras pessoas, eu adoro conversar com vocês aqui no chat, no próprio direct, enfim. Por quê? Porque é isso, eu sei quanto eu sofri por não ter uma pessoa que me orientasse. Então, aqui você treina na prática. Não é teoria, são situações reais que você vive no mercado, aquele seu medo de errar na frente do cliente, você não tem. Porque a insegurança, aquela insegurança de você não saber se está fazendo certo, você não tem. Você vê uma das coisas que a Rosana também fala, porque ela fala assim, puxa, ela tinha a opção de fechar o contrato com um cliente e ela estava com medo. Eu falei, não, você já tem a técnica, estou aqui com você, vai com medo mesmo, coloca a fralda e vai. Então, qual é o benefício disso? Você tem segurança, você recebe meu feedback pessoal, eu ajusto a sua rota em tempo real, sem burocracia, sem plataforma difícil, direto comigo. Então, veja, aqui a gente tem aulões quinzenais, são encontros feitos exatamente para você, com você. Então, você não anda sozinho, não anda sozinha. Aqui, eu que tiro dúvida, eu que corrijo os próximos passos, eu que corrijo a sua rota, eu que te mostro o próximo passo e te acelero. Não tem essa coisa de terceirização, quarteirização. Não, aqui não tem. Isso, você aprende a caminhar sozinho, caminhar no caminho certo. Você aprende que você não vai ficar preso em detalhes.
se alguém te chamar e você não saber o que responder aquela hora. Não, porque aqui você tem uma evolução constante. Aqui você sente se cada encontro quando acontece, você está ficando pronto cada dia mais para o mercado. Então, são encontros quinzenais. Você não fica sozinho, não te abandono. Então, veja, aí a gente entra no acabamento da casa. Lembra o acabamento da casa? O acabamento da casa, o que te diferencia de verdade. Então, você tem a parte, então, do alicerce, que você precisa construir a sua casa. Você tem a estrutura, que a sua estrutura não pode ser uma estrutura que não te passe segurança. Então, aqui você tem a estrutura que passa segurança, que te deixa no trilho e que te acompanha. E aí vem o acabamento. Quando você olha para aquela casa e fala, nossa, você está querendo comprar uma casa, você olha para aquela casa e fala, nossa, é essa casa que eu quero. Na verdade, você não está nem vendo o que está por trás. Porém, é o que te chamou a atenção. Então, acabamento aqui, na gestão de contratos 10K, é o que te diferencia de verdade. O acabamento aqui te mostra, te projeta para o mundo. Esse é o ponto que você começa a aparecer profissional. E é que sim, também vou voltar aí ainda no exemplo da Rosana, que está muito fresco, foi agora, né? A Rosana, ela fechou o primeiro contrato, ela teve um primeiro contrato, e aí ela fechou o primeiro contrato, ela começou a trabalhar com a pessoa, 15 dias depois, menos de 15 dias depois, o sócio da empresa, que tem um outro segmento, que não tem nada a ver, ele tem uma outra empresa, ele viu a coisa evoluindo lá e falou assim, como que você está fazendo isso? Perguntou para o sócio, falou, não, tem uma pessoa que está cuidando dos meus contratos, me orientando, fazendo todo... Eu não me preocupo mais com isso. Aí ele pegou o telefone dela, ligou com ela. Em 15 dias depois que ela assinou o primeiro contrato, ela assinou o segundo contrato. Então, esse aqui é o acabamento, é o ponto em que você começa a parecer profissional. E não mais estudante, não mais bacharel, não mais um advogado que ainda não conseguiu atingir ali os seus 10 mil reais por mês. Aqui entram os bônus, e cada um deles existe por um motivo totalmente estratégico. Então, veja, nada aqui na gestão de contratos 10K, nada, gente. Nada aqui é enfeite. Nada aqui é purpurina. Tudo tem um propósito, tudo é voltado para você, para o seu resultado, para a sua escala, para você se tornar um gestor 10K e, quiçá, né, um gestor de múltiplos 10K. Por quê? Porque nada aqui fica te jogando confete, não, tudo de propósito. E aí, que são, então, o acabamento? Bom, aqui você tem bônus que te coloca na frente de qualquer profissional. Então, o primeiro bônus, ele é o workshop corporativo mais um e-book do vocabulário corporativo. Grande parte dos bacharéis ou dos profissionais de direito que ainda não atingiram uma renda de 10 mil reais por mês, travam ao conversar com empresas. Não sabem os termos, não entendem as dinâmicas internas, porque você precisa conhecer, você precisa... Para você ter um cliente, você precisa começar a conversar, a falar a língua da empresa. É visto como parte integrante da empresa. E isso, o dono da empresa, o diretor da empresa, o gerente, fala, epa, essa pessoa é diferente. Isso passa uma autoridade imediata. Também, você tem também, como dentro de todo o processo, o kit de ferramenta gestor de contratos. Sabe aquela questão que você falou, que eu mostrei aí, aqueles gráficos? Como que é a empresa, quanto são, o fluxo, que eu falei que você basta apertar um botão? Pois é, esse bônus é o kit de ferramentas do gestor de contratos 10K. Eles geram, né, planilhas, indicadores, modelos de contrato, um banco de minutas, relatórios, apresentações, tudo. Porque as empresas não pagam apenas por revisão de contrato, como a gente começou falando aqui. Eles pagam por organização, por gestão. Então, o que acontece? Isso você entrega resultado que pode ser medido,
entende? Então, o profissional que mostra isso, o número, ele ganha respeito, renova contratos, multiplica aí os seus rendimentos. As empresas não pagam apenas por revisão de contrato, as empresas pagam por organização, por gestão. Então, esse bônus é fundamental para você. E é bônus. Bônus é o kit de ferramentas que você vai apertar o botão e vai sair o resultado. Não tem aquela coisa de ficar inventando, criando uma ferramenta para você começar. Não, aqui não. Aqui é tudo pensado no tempo certo, da forma certa, correta, para você ficar totalmente tranquilo, totalmente tranquila. E aí, olha só, este bônus, um dos mais poderosos bônus, na última aula, que depois que você aprende aqui, você começa a passar conhecimento dentro da empresa mesmo, você começa a fazer treinamentos, ou e que a gente chama de in-company, ou você pode dar treinamentos online para todo mundo. Então, por exemplo, tem empresas que pagam, te contratam para você ministrar esses cursos para fora, online. E por isso que eu falo que é o bônus, um dos bônus mais poderosos que existe. Por quê? Você tem aquela barreira de entrar no mercado, né? Talvez você fale assim, eu não sei se eu quero consultoria. Talvez, eu acho pouco provável você não querer, tá? E por que acontece? Aquela barreira de você não querer ficar oferecendo no mercado consultoria, se bem que aqui você conhece todo o passo a passo, você não fica aí de braço cruzado pensando, e agora o que eu vou fazer? Não, aqui você tem todo o processo para você captar seu cliente, manter seu cliente, multiplicar a renda dentro do seu cliente e também conhecer novos, né, clientes. Então, muita gente tem conhecimento, mas não sabe transformar isso em dinheiro, em treinamento profissional, em escala. Então, o que acontece? Eu dou o quê, gente? Um programa pronto de treinamento, aquele que eu ministro, tá? É o mesmo que eu ministro, só que aqui você ganha o bônus, o programa completo, sem você falar o que eu preciso falar no mercado, o que o mercado está pedindo, não. Você já sai com o produto pronto, um treinamento que as empresas pagam caro por isso, caro, gente. E não é caro, não sei o que você entende por caro, mas hoje, para um iniciante, você consegue tirar num único treinamento, quando é aberto, assim, para essas empresas de contato, pelo menos R$ 1.000. É um treinamento de 8 horas, você está em casa. Você não é um treinamento que você vai ficar e vou ter que pegar avião. Não, hoje, depois da pandemia, hoje é muito melhor. Você dá treinamento online de casa e está assim de empresas que te procuram profissionais que falem de gestão de contratos. Se você der um Google, você vai ver lá que tem assim muita coisa de gestão de contratos, mas são ferramentas de empresas, de financeiro, nunca é palestra, nunca é para saber o que é a gestão, não. Então, aqui, se você vai dar um treinamento aberto, é no mínimo para iniciante, no mínimo, se você tiver 10 pessoas dentro da sala, que não é você que vai prospectar, é o próprio cliente que traz, no mínimo R$ 1.000. 10 pessoas da sua casa, você não vai se preocupar, você não se preocupa com essas empresas que contratam, e aí dentro do curso eu mostro todo esse caminho? Você não precisa, você só precisa ter ou um celular, um notebook, né? Porque o link do Zoom, a captação dos alunos para a aula é tudo da empresa que te contrata. Você recebe esse dinheiro limpo. Você só vai precisar ter, obviamente, o seu celular ou o seu notebook e um link da internet, né? Porque você vai ter que acessar isso. Gente, isso é ouro puro. Hoje, o meu treinamento, quando é aberto, hoje eu seleciono os treinamentos, eu cobro de 3 a 5 mil. Agora, aqui você vai ter um programa que é in-company, você pode vender para dentro da empresa. Você fez uma consultoria? Você ensina lá dentro, você ensina a empresa a ter multiplicadores. E isso, se é in-company, põe valor nisso. Põe valor. É por isso
que você multiplica o seu rendimento. 10 mil reais é uma base, é um pedaço. Você pode fazer muito mais como hoje eu faço, que já mostrei para vocês aí as notas. Então, treinamento, isso é vida. In-company é vida, é dinheiro, é independência financeira, é realização de sonho. Você já tem o seu cliente, você elabora contratos, você revisa questões de riscos, mas você tem ferramenta que você mapeia, você apertou o botão, sai lá. Ou você tem aqui você já tem um programa, né? Ou não, você tem aqui o programa em company que você pode, dentro daquela mesma empresa, vender. Então, as empresas pagam muito bem por isso. Eu mostrei para você que, inclusive, um WhatsApp que eu recebi da Oregon, de uma das empresas. Eu dei o treinamento para Uzi Minas. Eu estou dando aqui 2 exemplos, porque eu pus ali, tem Petrobras, em Volkswagen, muitas empresas são carentes de gestão de contratos. E aí, por isso que eu falo que esse é um dos mais poderosos bônus. Então, veja a importância de você estar no mercado, você conhecer essa área e você ainda ter um plus, né? De poder ainda vender esse seu treinamento. Você põe isso no LinkedIn, que a gente mostra o caminho, chove de empresas querendo você. E lembra-se, não esqueça disso, é um mar de oportunidades. Eu mostrei os números para você. Então, você passa a ter uma renda recorrente. E agora, como eu falei para você, cada bônus é pensado totalmente para você. Para você resolver um obstáculo e parar de ouvir sobretudo aquela frase terrível que bacharel não nada. Então, isso não é para você. Nunca foi para você, mas infelizmente isso acontece. Mas aqui está a chance de você mudar. E aí talvez você pense assim, Geda, qual que é o investimento disso? Você tem todo o material, você tem o alicerce, você tem a estrutura e você tem o acabamento, que é o que vai dar o polimento ali para poder fazer ainda mais dinheiro. Contrato, o retorno é rápido. Fez, entregou, recebeu. E outra, quando você faz uma consultoria, você ganha adiantado. Eles vêm atrás de você, eu falei, mostrei, comprovei para você durante as 2 aulas. Então, eu poderia cobrar isso tranquilamente sobre esse curso, tranquilamente, pelo menos aí R$ 5.600, 6 mil. O gestão de contratos 10K não sai pelos 5.600, ele não sai por 3 mil e ele não sai por 2 mil. Ele sai para você ter todos os benefícios, a minha mão eu segurando na sua mão, né? E a gente indo junto, acompanhando para você ter resultado. Isso não tem preço, gente. Aqui com a técnica, você não vai fazer um contrato para ficar 1 mês, para ficar 2 meses. Não, aqui, lembra que o pilar 3 é a recorrência? Aqui você aprende a fazer a coisa recorrente, mas segurando na mão, né? Ficar lá lendo o módulo, eu vou ficar ali lendo o módulo, cansei. Não, aqui é prática, né? Realidade, tá? Então, para você, eu faria hoje o investimento para entrar na gestão de contratos 10K, já com tudo isso e com todos os bônus, com o divisor de águas, que é o Guia Pronto de Treinamento, é 12 pagamentos de R$ 103,11. Um valor menor que um jantar, menor do que você perde aí por mês por não saber cobrar pelo seu trabalho. Esse é o poder da gestão 10K. É você entrar e não é ficar ali pensando na morte da bezerra, lendo e não. Não, aqui você tem resultado. Aplicou, teve resultado. Muito mimimi. Não, aqui é o preto no branco. Aqui você paga aí 12 de 103 por mês, né? 3,11, e você tem resultado. Você muda essa sua realidade, você muda totalmente a sua vida de hoje. O que você está hoje é ridicularmente barato. Então, ou 997 à vista. Você tem aí R$3 por dia. O que você compra com R$3 por dia? Fala para mim.
Hoje a gente nem acha nem moedinhas aí para falar que, pôr lá num cofrinho R$ 3 para você ver o quanto que isso representa. Então, é muito barato. Ou 997 à vista, tá? Garantia de 7 dias. Se tem aí, a garantia é legal, tá? Então, você avalia sem risco, você adquire hoje, você pensa, você tem 7 dias. Geda, no sétimo dia, eu não quero, não quero isso. Então, te devolvo todo o seu dinheiro, porque é de uma forma totalmente legal, e é assim, falou, não precisa provar nada, não quero, e vai embora. Seu dinheiro você leva embora, tá? Agora, tem uma outra garantia. Por quê? Porque esse curso, eu confio tanto e tem tido tantos resultados, que eu não quero dar essa preocupação para você. Então, você, aplicando o método e não se sentindo apto ou apta a acompanhar a ter resultado, eu te dou um acompanhamento direto por mais 30 dias para você destravar, até você destravar. E não é outra pessoa, não. É eu falando com você, te dando apoio, acompanhando você. Eu faço um programinha e vou acompanhando você, dando sua mão. A gente vai dada a mão. Isso não tem, gente. Quando você já ouviu isso por aí? Não tem, ninguém faz isso. Por quê? Porque eu fico muito preocupada e eu quero que o meu aluno tenha resultado. É uma coisa que me frustra ver tantos bacharéis frustrados, com muitas dívidas, dependendo financeiramente de alguém, tendo investido tanto na faculdade, né? Muito dinheiro, tempo, dinheiro, uma vida, e não ter resultado. Então, é um valor aí muito menos, né, do que um jantar que a gente falou, menor que um curso genérico, menor que uma mensalidade de pós, e com um potencial retorno já nos primeiros contratos. Então, aqui eu dou essa garantia porque eu tenho essa certeza, você não precisa se preocupar. Já tem a garantia por lei. E eu dou também a garantia condicional, que é 30 mais 30. O que seria você aplicando o método, depois de 30 dias, você falou, Geda, mas não consigo evoluir. Eu pego na sua mão e nós vamos juntas, por mais 30 dias, até você destravar. E tem mais, tá? E tem mais. A cereja do bolo que eu falei para você que você teria, o curso é totalmente reconhecido pelo MEC. Exatamente, é o selo do MEC. Hoje, para você ver que a importância da gestão de contratos, o mercado que você tem, o desejo que você tem de viver do direito, e por isso, assim, extravasar, falar depois, poder ser o orgulho da sua família, ser o seu maior orgulho, falar assim, eu investi, mas agora eu sei que eu vou tirar o meu retorno. Então, você pode, se você quiser, você ainda tem uma chance a mais. Você quer avançar? Você pode fazer um upgrade para pós-graduação, reconhecida pelo MEC. Você adiciona somente mais R$ 103,43. Gente, para e pensa. Onde você já teve isso? Onde você viu isso? Então, se você quiser decidir dar um passo, Geda, eu quero um passo maior. Eu quero uma coisa que vai me diferenciar, me dar ainda mais autoridade no meu currículo. E você sai com o título, sabe que título? Especialista de gestão de contratos. Isso é título. É um upgrade, é uma pós que é reconhecida pelo MEC, que você sai com o título, eu sou especialista de gestão de contratos. E isso, o que você acha que acontece? Abre portas. Hoje, a pós-graduação aqui, pelo MEC, ela tem um valor de R$ 1.997, R$ 103,43 por mês, na mensalidade. Então, assim, você já tem os 103 lá, né, do que você pagaria aqui, se você fosse fazer a formação, mas você quer uma pós. Então, em vez de pagar aquele valor da formação mais o valor da pós, ou seja, ou pegar o valor, você vai diluir isso muito mais barato. Vai ficar muito menos do que o valor da pós em si. E com reconhecimento do MEC. Por menos de um café por dia, você troca um título
que não abre portas hoje, como bacharel, que você está aí nessa situação que você está, por outro, que abre portas no mercado corporativo, jurídico, na gestão de contratos. Você já consegue ter resultado sem ter a pós, né? Com a própria formação, só, sem a pós-graduação, a primeira formação. Você já tem resultado. Muitos alunos já têm resultado só dessa forma. E você, imagina você com título de especialista, você pôr no seu cartão especialista em gestão de contratos. Talvez você esteja aí se perguntando, com quanto tempo eu consigo esse título? De 4 a 6, dependendo do seu tempo. Se você quer fazer todos os dias, você vai conseguir em 4. Você quer fazer 2 horas, 2 dias por semana, 3 horas. 2 dias por semana, 3 horas em cada dia. Você termina a sua pós-graduação, reconhecida pelo MEC. Então, aqui, gente, não tem aquele mimimi, aquele blá, blá, blá. Não, aqui é coisa séria. É alicerce, é estrutura e é acabamento. Você fica pronto. E aí, nesse acabamento, você ainda dá aquele polimento a mais, se você quiser, a pós. Tá? Mas isso também, se você quiser um título de especialista em gestão de contratos, porque a formação te entrega tudo, tá? Só não tem ali o selo e o reconhecimento, como você não sai com o título de especialista, mas você sai como gestor de contratos, tá bom? Que também tem o certificado normal, tá? A formação tem o certificado normal, só não tem o selo do MEC, porque é uma pós-graduação que tem o selo, tá bom? Então, agora presta atenção, com todo o carinho e respeito que eu tenho aqui por você, tá? Qual é a sua urgência real? Quanto isso tudo, esse estar parado, esse ele não está vivendo direito, te incomoda? Para e pensa isso. Por quê? As inscrições vão abrir às 9 horas da segunda-feira, tá? Quem fizer a inscrição na segunda-feira, começa às 9, até das 9 às 11h59, só quem fizer na segunda-feira recebe um bônus exclusivo, tá? Exclusivo, porque não dá para eu fazer diferente com todo mundo. Se entrar na segunda-feira, você ganha a mentoria particular comigo. Semanalmente, você tem um horário comigo, 1 hora, de 40 minutos a 1 hora comigo. E a gente analisa ali todo o seu perfil, a gente mapeia tudo, e semanalmente eu acompanho você, nós temos 40 minutos juntos. Uma reunião de Zoom, a gente fica ali, vê um melhor horário para mim, para você, e a gente fecha a mentoria. Então, mas isso só para quem entrar na segunda-feira. Então, esse bônus não é liberado depois, é só na segunda-feira. Então, se você quiser garantir aí a sua vaga na segunda-feira, logo cedo, você vai ter aqui um botão, um QR Code que você, o grupo dos super interessados, reserva ali sua vaga, tá? A sua mentoria. Então, você já pode entrar, estou interessado, já entra lá nesse grupo, no final vou te mostrar. Então, esse bônus é só para segunda-feira. E aí, a gente tem aqui a nossa jornada, ela vai terminar domingo, né? Domingo, ao meio-dia, a gente encerra aqui a jornada oficialmente, porque segunda começam aí já, para quem quiser já entrar, já começam as inscrições. Essa é a hora, tá bom? E na segunda-feira. E você pode escolher agora comigo, né? Que caminho você quer seguir. Você quer continuar onde você está, ou construir uma renda de 10 mil reais por mês com método, clareza, estratégia, o caminho está totalmente pronto para você. A única peça que falta nesse processo é você. Então, se você quiser entrar e mudar a rota da sua rota de hoje, vem para cá, que eu garanto, eu estou com você, eu garanto aí a sua entrada, e você vai acompanhar aí em muito pouco tempo. Se quiser ir pela pós, em 4 meses você já tem o título. Se quiser ir pela formação, tanto a pós quanto a formação, você tem 1 ano para você fazer. Mas você quer, eu imagino que que tem aquela sensação de urgência, de mudar a sua realidade, que é questão real, é processo, é caminho real. As oportunidades aqui
existem. A única peça que falta é você. E você, eu faço a minha parte. Você, se você quer mudar, eu mostrei para você durante toda a semana, né? Essa semana, o caminho. E inclusive, o tamanho desse caminho, o tamanho dessa oportunidade, né? Então, você vai ter aqui exatamente tudo para mudar a sua realidade. E eu estou aqui agora colocando aqui nesse grupo seleto, se você quiser entrar no grupo de interessados na formação gestão de contratos 10K, tá aí o QR Code, mira para ele, vai te direcionar o grupo, você vai entrar automaticamente. E agora, oficialmente, às 9 horas, abrem as inscrições. Eu espero você por aí. Até lá. Não tenha medo, tenha a professora Geda ao seu lado, aproveite a oportunidade, não deixa passar. Se o seu objetivo é esse, de ser um gestor de contratos, pegue na mão dela e vá atrás. Mas o segredo é ouvir o que ela está falando, é ouvir a parte tanto prática, teórica, porque o conhecimento que a professora tem e a segurança que a professora dá é impressionante. Então, vá sem medo, só vá. Entra no curso, né, e vai. Segue os passos certinhos e vai embora. Não tem por que não abraçar e ir embora. Só vai. Aproveita por não dizem que o cavalo passa selado uma vez só? Uhum. O meu passou e eu sentei, bora lá.